Fala nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido e amado do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo aí informações, a respeito da partida de hoje, onde o São Paulo acabou empatando com o Corinthians, fora de casa. O São Paulo saiu na frente com o gol do Tapia e depois tomou o gol do empate, logo no segundo tempo, e acabou empatando a partida por 1-1. A gente vai estar trazendo aí alguns lances, polêmicos da partida e vamos estar aí, tá vendo também, o que a mídia vai estar falando a respeito, São Paulo que não vive um momento muito bom, tanto fora de campo, como também dentro de campo, Consequentemente, isso acaba afetando, o time ali dentro de campo, tá bom? Mas antes, peço a vocês que, por favor, se inscrevam no canal, é só clicar no botãozinho aí embaixo, deixe um like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A virtude, antes de a gente falar do jogo, quando estava vivendo essa ebulição política, houve uma capacidade incrível de separar o que acontecia fora do dentro de campo. Tanto é que os resultados são os títulos que o Corinthians conquistou e a vaga na Libertadores, quando estava brigando, todo mundo estava preocupado com o rebaixamento no Brasileiro. O São Paulo, que teve o Júlio Casares afastado, ele ainda não está, ele pode até entregar a sua renúncia, de repente aí já tem um novo comandante. O São Paulo vai ter força e de repente vai ter a mesma capacidade que o Corinthians teve de se isolar dessa situação política, pelo menos dentro de campo? Você tem razão. E até um mérito para a Marília Ruiz, que eu tenho que dar aqui publicamente, que ela que trouxe pela primeira vez todo esse imbróglio econômico, político, financeiro do São Paulo. Ela que trouxe em primeira vez. Nasceu no jornalismo. Nasceu parabéns, com a Marília Ruiz, que trouxe esse tipo de jornalismo Parabéns, a gente está Marília. precisando demais. Obrigada. A gente gosta, Negócio de jornalismo tem um bichinho. Eu acho Mas que é importante valorizar o bom Muito trabalho, obrigada. é a nossa função. Nossa profissão precisa dessa nossa valorização, sem corporativismo. Quando a gente conta a história de trás para frente, o Corinthians teve essa vantagem mesmo. Quando o Corinthians termina, a temporada do ano passado termina com o título do Corinthians. Até ali, a temporada do Corinthians, ela é ok. Tinha o título paulista, tinha eliminado 2 vezes o principal rival, um time a ser batido no estado e um dos times a serem batidos na América do Sul, que é o Palmeiras, mas é o título da Copa do Brasil no final do ano, que arremata o pior ano institucional da história do Corinthians, que tem um impeachment, que tem uma votação indireta, que tem um presidente tampão por por 1 ano e meio até o final desse ano, que é o caso do Stabile. O São Paulo, a gente não sabe o que vai ser, mas o São Paulo tem uma vantagem. O Corinthians sangrou 1 ano e meio para afastar o Augusto Melo. 1 ano e meio de denúncias, escândalos e notícias no jornal de um presidente acusado de ter roubado o Corinthians, segundo o Ministério Público e segundo a Justiça, que aceitou a denúncia. Ele é réu na Justiça por ter roubado o Corinthians. Não que outros réus sejam mais graves, mas ele estava com a caneta e estava sendo acusado, e é acusado, se defende na Justiça por ter roubado o Corinthians. No caso do Júlio Casares, ele ainda não é réu. Há inquéritos policiais que investigam ele pessoalmente no caso de movimentações financeiras da conta dele. Vai depender da polícia agora, né, Marília? Também. Vai depender da velocidade do trâmite policial. O São Paulo não precisou esperar, como no caso do Corinthians. O Corinthians arrastou e sangrou 1 ano e meio os dirigentes do Corinthians, os conselheiros do Corinthians. A principal organizada do Corinthians também participou disso. É mais importante o campo, depois a gente mexe com isso. O Corinthians sangrou 1 ano e meio e quando Augusto Melo virou réu da Justiça, voltaram o impeachment dele no Corinthians. No caso do Júlio Casares, e eu falei muitas vezes, opinei muitas vezes isso na época do Corinthians, eu opino agora. Uma coisa é um processo administrativo, o quanto a instituição precisa se blindar em relação à dirigência enquanto eles estão sendo investigados. Outra coisa é que a polícia vai investigar, se ele vai ser réu, se ele não vai ser réu, se ele vai ser indiciado, se ele não vai ser indiciado. E se os 2 processos que existem, as 2 investigações que existem, do Ministério Público em relação ao São Paulo e do COAF em relação às contas do Júlio Casares, se vai ter uma intersecção, porque até esse momento não há. Até esse momento, não há provas de nada até esse momento, Há indícios, está sendo feita a investigação e a gente tem que aguardar o trabalho da polícia. Mas o São Paulo podia ter feito, o São Paulo fez o que eu acho que tinha que ter feito. Tem um dirigente que institucionalmente nesse momento tem denúncias contra ele, ele precisa sair do clube para ser investigado. O Corinthians foi muito mais passivo nessa situação, até pelos envolvimentos políticos que existem no clube. É uma direção de quase 1 década e meia ali, Eu acho que se o dirigente é cara de pau e fica no cargo, mesmo com tantas acusações,
Aí os outros dirigentes, os órgãos dentro do clube, têm que agir para tirar esse dirigente. É o que a Marília disse, o Corinthians demorou demais. O São Paulo não, o São Paulo foi rápido. A vitória do São Paulo não ia ser hoje no Clássico, lá na Neoquímica Arena. A vitória do São Paulo foi na sexta-feira. Tirou, assim, independente do que vai ser apurado, mas tirou um mau dirigente. O Júlio Casares não foi um bom dirigente para o São Paulo. Ponto. Então tirou um mau dirigente. Ok. Agora é saber fazer as coisas e não parar, ir até o fim, buscar a justiça, porque esse pessoal não pode fazer o que acha que tem que fazer e não dá satisfação para ninguém. Eles são presidentes de um clube de futebol. O Corinthians é gigante, o São Paulo é gigante. Precisa de gente gigante em todos os sentidos na presidência, coisa que o Corinthians não teve. Está buscando agora resolver a situação definitiva, que vá até o fim, polícia, o Conselho de Ética, da mesma forma que a equipe do São Paulo. E olhando a parte de futebol, estava vendo aqui, Veloclube, São Bernardo, Capivariano, Guarani, Ponte Preta, são bem piores do que o Corinthians. Então, assim, o Corinthians tem que lutar para se classificar para a próxima fase. Rebaixamento, esquece. Pensa na Supercopa do Brasil, que é uma competição mais bacana. Eu acho que essa é a preocupação do Corinthians nesse momento. Se você pensar, até 2 meses atrás, o Júlio Casares era unanimidade, ele dominava o conselho, ele tomou uma surra lá, foram 187 votos. 188, 45 a favor dele, 2 abstenções e nenhum voto nulo. Olha, ele conseguiu um feito, porque é difícil no sistema político de um clube como o São Paulo, tanta gente votar contra. Feito. O voto fechado eu acho que favoreceu a oposição. Os votos abertos condicionam muito mais a posição Esse é um política. problema histórico do país, não só do futebol. Godoy, essa reviravolta pode fazer o São Paulo, ou melhor, essa situação do Júlio Casares pode fazer o São Paulo decolar ou pelo menos reencontrar um caminho que acho que está perdido há muito tempo? Fernando, historicamente, no futebol, e principalmente no futebol brasileiro, ou especificamente no futebol brasileiro, há clubes que conquistam títulos quando a situação administrativa é muito ruim, muito negativa. Nós tivemos aí campeão nacional. Ponte Preta foi campeão nacional com vários meses com salário atrasado. Então, péssimos trabalhos administrativos acabam motivando, unindo, principalmente se uma comissão técnica souber trabalhar essa situação ruim administrativa, trazendo para dentro do campo, para o dia a dia, a união do grupo, e nesses momentos ruins acabam superando todas as dificuldades. Então, nós temos historicamente vários clubes considerados grandes, com péssimas administrações. Então, não dá para dizer que essa mudança, só essa mudança, vai melhorar ou vai interferir e piorar o São Paulo. Porque nós temos aí relatos e exemplos de que péssimas administrações conseguem conquistas importantes. Não é o ideal, onde a bandidagem acaba sendo vitoriosa, ou o trabalho bandido acaba sendo vitorioso, ou um péssimo rombo administrativo acaba sendo vitorioso ou sendo premiado com conquistas dentro do campo. Sempre tem polêmica, lances duvidosos nesses jogos. E a gente vai conferir para o Godoy analisar para a gente. Vamos lá. Corinthians pediu pênalti nesse lance, Godoy, em cima do Yuri. Não. Alan Franco em cima do Yuri Alberto. Foi ou não foi? Não. Nada? Eles estão abraçados ali. Eu até achei que ia pintar um beijo, mas aí o Yuri se joga para trás, ó. Nada. Só um abraço fraterno? O Alan Franco não derruba o Yuri que se joga para trás. Você achou pênalti para Marrocos, você não achou isso pênalti? O Alan Franco não faz movimento nenhum para derrubar o Yuri. Tá vendo como você é, né, Godoy? Eu tava achando você bonzinho, mas já tô mudando de ideia. Mas é bom. Não dá uma cabeçada no peito do cara, não, Godoy? Parece que dá uma baixada na cabeça, o Alan Franco. Eu acho que não foi, viu? Só tô falando isso só pra te provocar. Sim, não. Eu entendi a sua mensagem. Eu tô brava com você. Theo? Não foi não. Mas assim... O juiz tá bem colocado, né? Não tem ninguém na frente. Ele foi atrevido, porque... Então. Deu margem. Godoy, você carimba, o juiz acertou. Decisão correta em não marcar pênalti. Como não podia ser diferente, do outro lado também teve reclamação no lance do Hugo Souza com o Tapia. Vamos dar uma olhada? Aí, agora.
Expulsa, pênalti, aí, Godoy. Tava em jogo deixa acontecer o lance desde o início, ó. Volta. Para ver o que aconteceu aí. Qual é a ação faltosa aí? Ó, o goleiro, quando está com a posse da bola, ele tem segundos para colocar ela em condições dos demais jogadores participarem. O goleiro não pode ser atrapalhado na reposição da bola. Mas justifica. Então tem que ser sido marcada qual é a falta? A falta do goleiro. Mas o árbitro não marcou a falta do atacante. Espera, Theo. Qual a ação faltosa? Do jogador de São Paulo, tá? O árbitro não marca a falta. Ele poderia punir o Hugo Souza disciplinarmente pela reação do Hugo Souza. Dá um amarelo para ele. Amarelo, vermelho, então o que fosse disciplinarmente, do que ele entendesse. Mas falta técnica teria que ser marcada do atacante e não pênalti. Mas como é que você dá um vermelho, por exemplo, se acontecesse para o goleiro e não marcar o do pênalti? Por causa da reação. Você marca a falta do atacante, falta inicial. Primeira falta do atacante. E pune a indisciplina do Hugo Souza, a reação do Hugo Souza. Mas se ele achou que não foi falta... Não existe falta maior e falta menor aí. Existe a primeira falta. Qual é? A do atacante. Mas se ele achou que não foi a primeira falta... Sabe qual é o problema? Se ele achou que não foi a primeira falta, que ele não atrapalhou... Não, aí você está criando hipóteses e situações da linha de raciocínio dele. Nós temos que interpretar o que está acontecendo. O que aconteceu? Falta do atacante em tentar impedir a reposição da bola do goleiro. Essa é a primeira ação faltosa. Segunda ação, o que o Hugo fez? Merecia ser punido? Se fosse punido, ele poderia... não entender como falta a ação do jogador de São Paulo e marcar pênalti do Hugo Souza. Sabe qual é o problema? O problema é escassez de mão de obra. O João Vitor Gobi, que apitou o clássico de hoje, foi o que apitou Santos e Palmeiras e Santos no meio de semana. Ele emendou 2 clássicos seguidos. Lá ele foi, na quarta-feira, ele foi criticado, dentro da federação, inclusive, porque deixou o jogo, demorou muito para marcar falta, para dar cartão, etc. e tal. Hoje, um minuto ele deu cartão. Bom, de qualquer maneira, ele errou nos 2 lances. Não marcou a falta em cima do Hugo e não marcou a infração do jogador. Não puniu disciplinarmente. É normal um árbitro pegar 2 clássicos seguidos? Quando tínhamos árbitros com qualidade, era normal. Agora que nós temos escassez de qualidade, não é de quantidade, nós temos escassez de qualidade, não deveria fazer isso. Tinha necessidade de colocar ele num jogo que ele ficou bem exposto e depois num clássico? Não tinha necessidade, até porque árbitro da qualidade dele temos mais, alguns outros com a mesma qualidade. Então não havia necessidade. Qual é o critério que a federação usa que não dá para entender? Ele é tão bom assim que merecia isso? Mostrou que não é tão bom assim. Mas por um árbitro que tem que apitar de vez em quando. Por um erro assim também não dá para classificar que o cara é muito ruim ou não, porque todo mundo erra. Mas é incomum você escalar o mesmo árbitro na mesma semana, né? Tudo bem, aí entra o critério do Godoy se justifica. E não é nem um árbitro de Copa do Mundo, nada. Não deve expor, é que estão forçando para ele ocupar a próxima vaga da FIFA por São Paulo, mas não é assim que se forma um árbitro. Não é assim que consegue fazer com que o árbitro tenha experiência. Você foi melhor no São Paulo ou no Corinthians? Você jogou mais? Os 2. Jogou igual? Acho que pela dificuldade, né? No São Paulo, é claro que o coletivo, ele falava mais alto, né? A gente tinha um craque que era o Rogério, e o restante a gente jogava, né, num coletivo, né? Todo mundo fazendo bem o seu papel e no final todos apareciam. No Corinthians, você foi campeão, bicampeão, né? Bicampeão e tricampeão no Corinthians. Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Rio-São Paulo. Vem cá, qual é o time melhor hoje, Corinthians ou São Paulo? O Corinthians terminou melhor, né? Campeão, né? Venceu com muito mérito, ganhou de grandes equipes, né, na reta final. Então terminou melhor. Início do campeonato igual, né? Início de competição, sem muito treino, né? A galera um pouco com a perna pesada, faz parte. Bom, Leandro Guerreiro, o Leandro é o nosso convidado hoje, tá? O Dodô, tá o Noriega, também o Salve, evidentemente. Tá um papo aí de que o São Paulo o Corinthians quer o Alisson, meio campo do São Paulo. Falaram com o Crespo sobre isso, porque tem jogador do Corinthians que pode entrar no negócio. Dá uma olhada no que o técnico do São Paulo falou.
Existe uma conversa aí com a possibilidade do Alisson ser jogador do Corinthians e é falado numa troca, né, de jogadores. Você hoje, pelo que você observou do time do Corinthians, quem que você pegaria do time do Corinthians para reforçar o São Paulo numa troca com o Alisson? Ninguém. E se Alisson, como falei, tem a possibilidade de sair, vamos se contentar, não tem problema, não é um problema. Aqui em São Paulo você tem que estar bem e tem que tentar de onde toca tentar ajudar. Se uno com a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Vai para Corinthians, não é um problema meu. De Corinthians, não preciso de ninguém. Ó, Rapaz. firme. E o Alisson é uma boa para o Corinthians? Então, se eu entendi bem, eu acho que é. Mas se eu entendi bem, o Crespo está dizendo que pode ir. Acho que já não está nem contando mais, Dudu. Eu acho que o Alisson seria uma boa para o Corinthians com o Dorival de técnico, né? Porque o Dorival... Mas o técnico do Corinthians é o Dorival. Então, por causa do São Paulo, que ele fez o Alisson, que era um reserva, ser um cara que recuou para o meio campo. Porque se fosse outro, não? Eu acho que não. Eu acho que o Alisson é um bom jogador. Você não gosta do jogo do Alisson? Eu acho que no Corinthians não ia acrescentar tanto na questão técnica. Eu acho que é mais em função do técnico que está no Corinthians, que é o Dorival. O Corinthians contratou o Matheus Pereira, né, de volta. O Matheus Pereira é um garoto, não é o Matheus Pereira do Cruzeiro, é um outro Matheus Pereira, que foi revelado pelo Corinthians, saiu e hoje reestreou no time do Corinthians. Você acha igual, Noriega, o Alisson não cairia bem no time do Corinthians? Não seria um reforço? Eu acho, por exemplo, o Alisson melhor que o Martínez. Se você me dá a opção como treinador de escolher entre Alisson e Martínez, eu prefiro o Alisson. Acho que ele rende mais para o time, ele te dá mais opções. Talvez seja essa a ideia do Dorival. Então, ficou muito claro. Você pegaria? Eu pegaria. Ficou muito claro para mim, Kleber, pelo que o Crespo falou, que o Alisson já falou para ele que ele não quer ficar no São Paulo. Então, você pegaria, o Dodô não pegaria, só se fosse o Dorival. Você, Salvio? Fácil. O Alisson pegaria. Agrega muito no toque de bola, no passe, no meio de campo. O Dorival falou que está precisando de gente meio do campo, porque ele só tem o Ranieri, mas para 5. Você pegaria, Leandro? Assim, o Alisson, né, depois da chegada do Crespo, né, acho que ele teve um problema de lesão, mas o Crespo teve jogos que o Alisson foi reserva do reserva, jogou reserva e o Alisson não jogou. Antes do Crespo, o Alisson estava indo numa possível pré-lista, estava jogando muita bola. Quem que era o técnico da seleção? Pré-lista de seleção, exatamente. Quem que era o técnico? Da seleção? Dorival. Não, mas assim, tudo bem, Dudu. Agora, é inegável que o Alisson com o Dorival jogou muito. Sim. No São Paulo. Eu acho ele um bom jogador. Numa nova posição, inclusive. Eu acho ele um bom jogador. Eu acho que a questão do Corinthians sendo falado da possibilidade de ir para o Corinthians é porque o Dorival é o técnico. Já que vocês estão falando tanto no Dorival, o Dorival desmentiu que colocou jogadores do Corinthians à disposição. Vamos ver. É uma mentira muito grande isso, não aconteceu. Eu não disponibilizei nenhum atleta do nosso grupo. Eu preciso de mais gente ao nosso lado e não jogadores que saiam. Gosto sim do Alisson, foi um jogador importante na passagem que eu tive pelo São Paulo, mas eu quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians, até porque eu estou precisando que reforcem, que cheguem mais atletas e não que percamos aí no meio do caminho. Tudo bem, essa é uma posição do Dorival compreensível, porque ele está precisando, ele tem dito e repetido, né, que ele precisa melhorar o elenco, melhorar no sentido de ter mais opções. Mas essa questão de oferecer jogador ou não, parece ser uma conversa entre as diretorias. Eu quero o Alisson. Quanto custa? Mas você não quer jogador? E aí começaram a falar em nome. Martínez. Acho que eu ouvi falar teve mais um jogo. Mas enfim. Só que o que me chamou a atenção foi a entrevista do Crespo dizendo assim, não quero ninguém do Corinthians. Não tem ninguém do Corinthians que caiba no time do São Paulo, Leandro? Se fosse para me escolher, Yuri Alberto. Mas acho que esse o Corinthians não toparia. Ué, mas não tem o Caleri lá, Leandro? Não, mas aí o Yuri Carelli dava bom. Você acha que eles não iam querer o Breno Bidon? Mas acho que esse o Corinthians também não esperaria. Por isso que eu acho que o Dorival está falando o seguinte, ele tá protegendo o elenco dele. Claro. É uma coisa que ele não vai chegar a falar, ofereci os caras mesmo, entendeu? Claro. Fiz uma lista aqui. Em nível de diretoria, essa conversa é óbvio que ela está rolando. Pô. Claro, mas é óbvio também que o Corinthians está tentando contratar um jogador que hoje não é titular do São Paulo. E é óbvio também
que o Corinthians não vai botar à disposição do São Paulo o Hugo Souza, o Bidon, o Mateuzinho, não vai botar o Bidu, não vai botar o Bidon. Ranieri também não vai botar. Não, assim, eu também acho que não, porque ele quer jogador. Mas eu quero saber de vocês. Vai, se você é Corinthians, quem você pede? Se você é São Paulo, quem você pede do Corinthians? Pô, cara, se eu tivesse a possibilidade de escolher um jogador do Corinthians hoje... nesse nível. Mas assim, aí você vai ter que pensar no Charles, você vai ter que pensar no Martinez. E aí, pra mim também... Você responderia como Crespo. Aí eu responderia como Crespo, entendeu? Eu acho que não ia acrescentar no São Paulo pra chegar e Então qual é a conclusão que vocês estão chegando? Só vai sair negócio se o Corinthians pagar uma grana pelo Alisson? Eu acho que depois que o Crespo falou hoje, o Alisson acho que não está mais dentro, não. O Crespo é um cara muito correto, muito sincero. Eu acho que ele está um pouco chateado. Eu acho que... Você acha que o Alisson está fora do São Paulo? Eu, pelo que ele falou hoje, não é mais problema meu. O jogador que se resolve, se ele... Então vai ser diretoria para diretoria? Acredito que sim. E se ele não quer nenhum jogador, o Corinthians vai ter que pagar para ter o Alisson. O Alisson, eu estou com o Leandro. O Alisson já falou para os caras do São Paulo que ele quer sair do São Paulo. Isso aí está muito claro. Agora o São Paulo vai ter que pesquisar no elenco do Corinthians alguém que interesse e que o Crespo tope. Depois dessa frase do Crespo, vai ser difícil ele topar alguém. Ninguém interessa, será? Assim, para elenco? Você pensar meio campista do Corinthians, desses que a gente está falando, né, que estão sendo menos utilizados, chegar no São Paulo e agregar... Diferente, então, vai. O que o São Paulo precisaria hoje para o elenco dele? Cara, eu acho que o São Paulo tem que pensar muito num lateral. Eu acho que o São Paulo precisa de lateral. Eu sei que o São Paulo tem lá o menino que jogou hoje, o Mike, e o Cedric, que é o outro lateral, mas eu acho que precisa de um lateral. Tá, precisa laterais do Corinthians, Matheus, Hugo e Bidon. Então, e Bidu. Então. Não vão? Então, essa que é a questão. Não, quer dizer, o Hugo até, de repente, poderia ir. Acho que o São Paulo não vai. Um meio atacante que o São Paulo precisa. O São Paulo tem 3 lateral esquerdo. Então, mas eu estou falando da lateral direita. Aí você tem o meio atacante e um atacante pelos lados. É o que eu acho que o São Paulo precisa. Aí você vai ter que tirar os caras que o Corinthians não vai querer oferecer. E você acha que o jogador do Corinthians, depois dessa entrevista do Crespo, vai querer entrar? Não vai querer ninguém. Ó, só sei que tem um jogador que o Corinthians jamais libera. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí alguns lances, né, da partida polêmicos que foram comentados aí, né, pela mídia. E vimos aí também, né, um debate ali, né, onde os comentaristas falaram da possível transferência, né? Minha visão, acredito que vai acontecer nos próximos dias, né? Do Alisson tá indo para o Corinthians, né? Aí houve um debate ali, né? Entre o Dodô, né, e alguns outros comentaristas a respeito disso. Quem o São Paulo poderia estar trazendo, né, nessa negociação do Corinthians. Porém, o Crespo também deu uma entrevista polêmica, né, falando que nenhum jogador do Corinthians interessaria a ele, né, para estar jogando no São Paulo. Então, a gente fica aguardando aí as cenas dos próximos capítulos, né? Será que o Corinthians ele vai pagar pelo Alisson, né? Vai haver algum jogador do Corinthians com moeda de troca? Concordo com alguns comentaristas ali que depois dessa entrevista do Crespo, fica difícil, né? Eu acredito que algum jogador do Corinthians está vindo aí para estar reforçando o São Paulo, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço que, por favor, se inscrevam no canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo. Deixem um like de vocês, tá bom? E ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.